Fala rapaziada, tudo bem? Bom, a gente vai ter aqui um vídeo de física, dessa vez é um vídeo dedicado ao pessoal da IMITA e qualquer coisa parecida como a AFA, IFOM ou Escola Naval. É um assunto bem específico, que geralmente num curso extensivo normal de IMITA, o cara tende a ver isso aqui no final do ano, ou pelo menos no final do assunto de capacitores, que é aí que começa a complicar um pouquinho. Não é um assunto que costuma cair o tempo todo, mas também quando cai, eu acho mais a cara da específica da prova do IME, tá? Eu já peguei várias questões em que ele cobrava isso aqui, que é, no caso, o processo de carga e também descarga do capacitor. Eu vou me concentrar aqui mais no processo de carga, embora em exercícios e em vídeos futuros, você vai perceber que a descarga segue um processo semelhante, tá? Então a ideia é a gente partir de um capacitor descarregado, sem nenhuma carga, e a gente vai aprender como montar a equação da carga dele. Que essa equação geralmente vai ser cobrada ou sozinha, ou até mesmo, né, é atrelada a outra matéria chamada Teorema de Thevenin. Eu vou te explicar por que o Teorema de Thevenin vai ser útil aqui. Ah, tu pensou que Thevenin tu não ia usar nunca na vida, né? Pois é, vai ter que usar aqui também. Quer dizer, aqui não, mas em algumas questões em que a parte de carga de capacitor também esteja lá misturada na questão, tá bom? Vamos lá então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Azevedo, sou, no caso, o fundador do Fábrica D e a gente já está aqui gravando várias matérias. Em breve vai sair um site com tudo organizadinho para você, né? Para a gente ter um conteúdo muito mais amplo mesmo. Bom, galera, então vem comigo, tá? Essa parte aqui é uma aula meio técnica, coisa muito algébrica, pouca coisa teórica para eu comentar, tá? O que vai acontecer? No caso mais básico de todos, eu falo mais básico, que é claro que depois ele vai começar a complicar, né? A gente vai ter somente um resistor, um capacitor e uma DDP. O resistor em série com capacitor e a DDP aqui alimentando tudo isso, tá? Quando começar a complicar, vai ter vários capacitores, resistores, mas a gente não vai conseguir chegar a esses casos sem entender o básico. A gente vai ver que seja por Thevenin, seja por associação de capacitor, seja por associação de resistores, ou uma mistura de uma coisa com a outra, a gente vai ter como objetivo sempre retornar a uma situação que nem essa aqui. Essa é a diferença de você estar vendo, por exemplo, Física 3 na UFRJ e estar vendo isso numa IMITA. Na IMITA, o cara não vai ficar o tempo todo equacionando, né, fazendo equação diferencial para chegar às coisas. Ele vai aprender esse caso e vai sempre pegar os casos mais complexos e retornar a esse caso. Já na Física 3 da UFRJ é meio que cada professor usa o seu método. O meu, por exemplo, né, usava de pegar cada circuito e sair botando DQ, DT, equação diferencial e o caramba 4 para cada questão. Eu acho pior, a menos que seja uma questão muito particular, fica parecendo que cada questão é uma matéria diferente. Aí é meio ruim, né? Vamos ver o que interessa para você de IMITA. Seguinte, o que você vai ter aqui, gente? No caso aqui, como eles estão, talvez seja meio estranho a você, desculpa, tentou bater uma alergia aqui, foi mal. Talvez seja meio que estranho aqui a você, mas não tem problema eu chamar a DDP do resistor R de U de R e chamar a DDP do capacitor C de UC, tá? Aí, o que vai acontecer? A soma dos dois, no caso aqui, tem que dar a DDP que eu tenho da fonte. Afinal, a DDP que eu tenho em cada um vem dessa fonte, tá? Então, a gente vai ter que a DDP aqui da fonte é o U do resistor mais o U do capacitor. O U do resistor, você é um cara bom da IMITA, é RI, e o U do capacitor é a carga sobre a capacitância. Só que tem um problema. Na verdade, a gente até viu em outro vídeo anterior que quando o capacitor está completamente carregado, ele não deixa mais passar corrente. A corrente só fica passando durante o processo de carga. Então, logo que eu tenho uma chave, se eu coloco uma chave, por exemplo, aqui num dado ponto do circuito e agora fecho essa chave, o que vai acontecer? Né? E logo depois, né, essa corrente que começa lá no talo, ela vai, no caso aqui, começar a decair. À medida em que a corrente vai caindo, a carga do capacitor vai aumentando,
até que chegue um momento em que o capacitor está carregado e mais nenhuma corrente vai passar, no caso ali, pela resistência, tá? E aí você vai ter somente ali funcionando o capacitor e a fonte. Eu vou te explicar como é que você chega até essa equação. É o seguinte, você está percebendo que a corrente e a carga no tempo, eles não têm o mesmo valor, não são constantes? Então, vamos consertar o que eu escrevi aqui no quadro. O ideal seria que eu não colocasse, no caso aqui, simplesmente um I de corrente, e sim um I de T, para indicar que essa corrente varia com o tempo. Mesma coisa que na carga. O ideal seria que eu colocasse um Q de T, para indicar que essa carga varia com o tempo. Tá? E aí, galera, tem várias maneiras de eu sair dessa equação aqui, que é meio que uma equação diferencial já meio de chavada. A melhor técnica, no caso aqui, galera, é você pegar e fazer o quê? Dividir por ΔT, alguns meio que fogem ao máximo da ideia de derivada e falam pro cara aqui, não, vamos dividir por ΔT. Mas, gente, você é um cara de mito esperto, é ignorante, você sabe que, na verdade, isso aí é só uma acostumbração para fazer o quê? Derivar em relação ao tempo. Uma derivadazinha, miudinha, pequenininha, bem fraquinha em relação ao tempo. Posso fazer? Vamos fazer então. Olha só. O que você vai ter aqui? Fala que du dt é a mesma coisa que R vezes, quem depende do tempo? I, di dt, mais, botar esse C aqui na frente, tá? Que escreveu o C aqui na frente, é a mesma coisa que T1 sobre C, né? Aí não tem problema. E aí o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, que esse 1 sobre C também vai estar multiplicando o dq dt. Agora tem que ser um cara sagaz no algebrismo, senão eu vou me enrolar todo, né? O que é preferível aqui? A ddp da fonte varia com o tempo? Não. Coisas que você deriva, quer dizer o quê? O quanto que aquilo varia com o tempo. Não varia no tempo, é como se fosse constante em relação a ele. Vai dar zero, tá? Já que variação de carga com o tempo, né? Quando você vê lá na fisiquinha do início do ano, que tudo era mais básico ainda, que saudade, né? Tempo bom, né? A corrente era ΔQ sobre ΔT. Então, dq dt é uma forma adaptada que vai me levar, na verdade, aqui a corrente, tá? Esse dq dt, variação da carga com o tempo, é a mesma coisa que a corrente I. Então, olha só, o que eu tenho agora, pela saco? Você vai ter aqui o seguinte, ó, que 0 é igual a R vezes, né, di dt mais 1 sobre C vezes o I, que varia no tempo também, né? Vamos fazer agora o seguinte, para eu poder sair do lugar, mané. Vamos pegar e fazer o seguinte aqui, ó. Pega aqui, vamos jogar esse R, D e dt para a esquerda. Quando eu jogar isso aqui para a esquerda, my mother of the sky, o que vai dar isso? Você vai ter o seguinte, ó, que menos R di dt, né? Isso vai ser igual a 1 sobre C por I de T, tá? Aí, beleza. Você vai ter aqui o seguinte, ó, vai ficar assim. Vamos jogar o I de T para a esquerda, né? Menos R di sobre I de T. E vamos jogar esse dt para a direita, dividindo também, né? Vai ficar, no caso aqui, ó, 1 sobre C. Dividindo não, né? Perdão, multiplicando, né? Ele já está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Vezes dt, né? Vem para esse outro lado aqui, multiplicando esse 1 sobre C que estava já do outro lado. Bom, vamos ainda dar mais uma mexida. Pega esse menos R e joga ele também aqui para a esquerda. Ele está multiplicando, vem para o outro lado como denominador, acompanhando o C. Fica di sobre I de T igual a menos 1 sobre RC dt, tá? Bom, como é que eu agora me saio disso, gente? Você vai pegar e fazer o seguinte, ó.
vai tacar integral em ambos os lados. Daqui você não vai fugir. Essa é a equação a qual eu vou chegar no final. Ou você decora, amigão, ou você realmente sabe levemente algum passo dele para você sair do lugar, tá? Se eu tacar uma integral aqui em ambos os lados, você vai ter que integral de di sobre i de t é igual a integral de menos 1 sobre RC dt. Como sair daqui? Gente, que integral é essa que eu tenho ali à direita, hein? Você, de repente, está aí na turma IME, foi obrigado a fazer a própria escola naval, né? Obrigado por livre e espontânea pressão, você não perde a bolsa. Minha turma era assim, meu irmão. Fez própria escola naval, adeus bolsa, né? Tio Roquete acabava com a gente. Falava mesmo, você não vai perder a bolsa, né? Deus o tenha, né? Super professor Roquete. Mas, gente, olha só. O que acontece? Isso aqui não é 1 sobre a função pela derivada da função? Esse tipo de integral vai resultar em quê? Isso aí vai dar... Vou apagar aqui, né? Suponho que você tenha pausado o vídeo e já copiado, né? Quando você faz isso, isso vai dar o log neperiano. Log neperiano de i, de t. Enquanto do outro lado, né, você vai ter simplesmente uma constante, isso aqui tudo é constante, não depende do tempo, vezes dt, ou seja, só pegar a constante, né, vezes t. Não se esqueçam de que eu tenho que botar uma outra constante aqui do lado, né, porque isso é uma integral definida. Então ela sozinha já teria uma constante aqui e também teria uma outra aqui, mas constante de um lado do outro, eu vou acabar botando de um lado só, né? Vai acabar ficando uma menos a outra. Se tiver isso, você bota a constante só de um lado que você preferir, tá legal? Ah, não faz diferença não, né? Não bota constante nenhuma não. Faz diferença sim. Você vai perceber como faz diferença. Aí agora eu vou fazer o que, galera? Bom, isso aqui é a mesma coisa que o log na base é de i de t, né? Botar logo menos t sobre RC mais k. E aí, se o log de alguém na base E dá o que está aqui, o E elevado a tudo isso vai ser o i de t, né? O i de t aqui vai dar E elevado a menos t sobre RC mais k, que eu posso também escrever como E elevado a menos t sobre RC vezes E elevado a k. Aí é que tá. Esse E elevado a k aqui, ele está associado ao valor inicial que a corrente tem, né? É assim que eu acho ele. Mas repara, galera, como é que você vai pegar e você vai achar isso aqui? Eu não disse que no início, logo que eu fecho a chave, que a carga começa completamente nula e que toda a corrente, né? E que eu tenha a corrente, perdão, no maior valor possível? Se a carga está nula, é como se esse capacitor não existisse. E aí eu volto para um simples circuito de DDP e resistor. Uma DDP e um resistor. U igual a RI, tá? Se você voltar lá na equação que eu escrevi no início da aula, que era U de R mais U de C, isso aqui por enquanto está dando zero, porque a carga dele é zero, tá? Então, com isso, você vai ter que U vai ser igual a R pelo I inicial. Ou seja, o I inicial ele é igual a U sobre R, tá? Então você vai ter aqui, ó, que quando jogar zero aqui dentro, você tem que ter que o I tem que dar esse U sobre R ali. Ó, vamos pensar. Se eu jogar zero aqui no T, que está como numerador do expoente, não fica tudo elevado a zero? Vai ficar um E elevado a zero por um E elevado a K. Qualquer coisa elevada a zero é 1, né? Então fica só E elevado a K. Ou seja, I no tempo zero é U sobre R, o I no tempo zero é U sobre R e o E elevado a K é U sobre R, né? Demos uma volta aqui, né? Então, ó, a gente vai ter que U sobre R, ele é igual a esse E sobre K, né? Sobre não elevado a K, né? Tô trocando as bolas hoje.
Então, o que acontece no final, galera? Com isso, tendo isso em mãos, você vai ter finalmente qual que vai ser aqui, né, a equação da corrente durante o tempo no processo de carga do capacitor, que é E elevado a menos T sobre RC pelo E elevado a K, que virou U sobre R, né? Isso eu vou colocar aqui. Na verdade, se você abrir um livro ou uma apostila, geralmente o sobre R vem na frente, né? Então vamos escrever do jeito bonitinho. Fica aí de T igual a U sobre R vezes E elevado a menos T sobre RC. Isso aqui vai ser a corrente durante o processo de carga do capacitor. Pode reparar que à medida que o tempo, no caso aqui, vai aumentando, como é menos T, né? Você teria U sobre R dividido por E elevado a T sobre RC. Aumenta o tempo, a corrente vai diminuindo, tá? O gráfico, ele ficaria alguma coisa, gente, mais ou menos assim. Esse gráfico pode ser cobrado a você. Tem um tempo aqui. Aqui está a corrente do tempo. Começa o valor máximo, que é U sobre R, e vai decaindo exponencialmente, tá? Isso para a corrente. E a carga? Eu tô falando tanto em carga, cadê a carga, caramba, né? A carga é o seguinte, é mais fácil ainda. Lembra que U de R com U de C tem que dar a DDP total da fonte? Então vamos ver isso agora. A gente num dado momento aí, se você voltar no seu caderno, a gente escreveu o seguinte, que, né, o U era U de R mais U do capacitor, ou melhor, era R vezes I mais Q sobre C. Substitui aqui, ó, você não tem I do tempo? Na verdade, isso aqui é o I de T, né? Na verdade, esse I que está ali é um I que varia com o tempo. Pega aquela expressão bizonha ali em amarelo e substitui aqui dentro, ó. O que você vai ter? Vai ficar que R vezes U sobre R por E elevado a menos T sobre RC, né? Mais Q de T sobre C. Aqui você pode cortar. Então corta, que aí você vai ter o quê? Sentiu o meu corte, né? Violento. Então você vai ter o seguinte. Quando você fizer isso, vai ficar então assim, ó. Fica aqui o U ali de um lado, né? Vem. Que ele vai ser igual a U vezes E elevado a menos T sobre RC mais Q T sobre C, tá? Jogo U, no caso aí, para a esquerda, fica U menos U vezes E elevado a menos T sobre RC igual a Q de T sobre C, tá? Aí, beleza, vamos só pegar esse U e colocar em evidência. U que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC é igual a carga no tempo sobre a capacitância. Trabalhoso, né, gente? Então a gente vai ter o que, ó? Joga aqui esse C para cá. Então a carga do capacitor durante o processo de carga vai dar essa coisa maravilhosa aqui. Você pode reparar que, analogamente, a corrente que eu tenho, né, ao longo do tempo, que nesse caso, à medida em que o tempo aumentar, isso vai zerar e vai sobrar só o que? A fórmula do Q, do Q igual a CV, que é a carga que a gente analisa em questões mais conhecidas de capacitor, tá? E o comportamento é o contrário, né, gente? À medida que o tempo aumenta, como essa parte aqui vai zerando, isso vai ficando cada vez maior, né? Eu começo aqui com valor zero de carga
e vou aumentando até tender a ficar praticamente igual a C vezes 1, né? Pega o tempo aqui, entendendo infinito, que como isso aqui está como denominador, essa parte vai quase ser zero. E aí como é que vai ficar o gráfico, no caso ali, da carga no tempo, né? O gráfico, nesse caso, da carga no tempo, vai ficar no final desse jeito daqui. A gente vai ter que ela começa no zero e à medida em que o tempo vai aumentando, ela vai tender para uma assíntotazinha no valor C vezes U, tá? Isso que é a equação do processo de carga do capacitor, ok? Às vezes no IME tem algum item que pede justamente esse gráfico aqui para você desenhar. Tem alguns outros detalhes, por exemplo, ele chama da letra tal, né? Esse produto R vezes C aqui. Eles chamam isso aqui de constante capacitiva, tá? Depois em questão eu prefiro te explicar o que seria isso aqui, essa tal constante capacitiva. Eu acho melhor não entrar nisso agora. Capacitiva, tá? Eu prefiro deixar para depois, tá bom? Quero que você tenha entendido essa parte, revise muito bem, porque chegar a essas conclusões de dois gráficos não é nada trivial, é pesadinho, tá? É uma aula legal para a EMITA e espero que tenha mais uma vez ajudado você. Tá legal, gente? Um forte abraço e até mais, meus queridos!